Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao primeiro, e esperamos que não o último, né? Não o único também. Conversinha Podcast, uma conversa sobre happy hour e escritório. Palmas, palmas. Vou até pôr um efeito de palmas aqui, né? O único não vai ser, né? Porque já teve o piloto, né, meu Deus? Não conta segredo pra ninguém, entendeu? Ninguém precisa saber. É um prazer, tá? Muito obrigado a todos que já acompanharam esses 10 segundos de podcast com a gente, que vão ficar pelo menos os próximos 10. Meu nome é Matheus, eu sou um dos dois malucos que tiveram a incrível ideia de vir aqui bater um papo com vocês em Inédita, né? inédita ideia, inédito papo também. Bater um papo com vocês em Spotify, YouTube, Twitch, Instagram, LinkedIn, mais importante, e mais Deus e o mundo. É um prazer. A gente já fala um pouquinho do bate-papo. Vou só passar a palavra para quem realmente faz a graça do podcast, né? Porque ninguém quer ouvir, né? Ninguém nunca me convidou nem para ir no bar direito beber. Que é o meu caro colega, meu caro amigo, o meu chefe, o dono da porra toda, que é o PH. Matheus, tem certeza? Não menti, não. Se você falou que faz a graça toda, a gente vai chamar o palhaço, então. Chama de Tiririca no próximo, primeiro convidado. Muito bem, muito bem. Esse cara tá Satisfação elenco, hein? estar com vocês todos, Matheus. É um grande prazer começar esse negócio todo. Inédito, né? É o primeiro e único que tem. Nossa, a gente tá na vanguarda, né? Na É. vanguarda. Podcast é um negócio que quase não tá na moda, né, cara? Tão Não, pouca gente. Cara, acho que o maior podcast do Brasil é o Pagodecast. Não sei o que é. Cara, é umas entrevistas que tu fica em choque, mas tu tem um pouco noção do que é o Brasil. Juro por Deus. é mesmo, eu não conheço esse. Vou Aí eu vou procurar. te mandar. É que a conversa é uma baixaria, cara. Metade dos É, convidados são. Como eu posso colocar de uma forma educada? Trabalhadoras noturnas, dedicadas. é, Modelos eu profissionais de OnlyFans. Você fica até um não pouco em digo. choque. É legal, mas é legal, é legal. O outro é o flow. O flow que é a meta, a inspiração, né? O que você quer ser? Um flow. Pá! Igor 3K. Pega, vai, papo sério, papo sério. Vamos tentar fazer um papo sério. O que é esse podcast, vai? Pra gente deixar aquele corte bem bonito ali pra todo mundo. O que é esse podcast? Uma grande pergunta, mas eu acho que na pergunta não vai ter a resposta tão grande quanto a pergunta. O fato é que a gente está aqui, Matheus, para conversar, né, sobre as nossas ansiedades sobre o mundo corporativo, a advocacia, o que nós fazemos durante o trabalho, o que nós não fazemos durante o trabalho e, sobretudo, o que fazemos fora do trabalho, não é? Para além de dormir. Então, vai ser um Quando dá bate-papo tempo, né? aqui, quando dá tempo. Mas vai ser um bate-papo aqui, Matheus, que permita fazer algumas reflexões, contribuir para as pessoas também refletirem sobre a vida delas, sobre o trabalho delas, sem nenhuma pretensão de estar certo, estar errado. Provavelmente a gente vai falar mais coisa errada do que certo, Provavelmente e não. Com com certeza. certeza. Mas, e contar, né, nessa trajetória também com convidados, pessoas que possam nos ajudar nas reflexões e, quem sabe, fazer disso aqui um grande foro de debate, discussão e reflexão sobre o que a gente faz da vida e o que a gente faz dela, né? Vai que um dia a gente tem algum convidado interessante aqui, né? Olha, Matheus, com certeza todos os convidados serão interessantes. Desinteressantes só você e eu. Mais eu até do que você, né? Que merda. Uma conversa séria, até pra eu pôr num corte ali. Porque vai ter gente que vai ver esse podcast aqui e já vai sair xingando, né? Tem ideia de trocar um papo ali do nosso dia a dia, né? Porque a gente vê muito podcast falando de corporativismo, como se apresentar, como apresentar. Outro dia eu tava vendo uma que ela tem um podcast específico de como se portar numa entrevista de emprego. E, cara, pode até ser isso também. Cabe. Aí, Ó, o e a gente Mindu. vai ter também a presença ilustre. Daqui a pouco tem o Pepperoni. Esse aqui tá tocando terror agora, que acordou, né? É que o Mindu Aqui, é portátil. O Pepperoni tem tocando, 50 tocando quilos aqui terror. do meu lado. É. Faz o Vou pôr uma corte, foto. Matheus, faz o corte. Vou Faz pôr o em cima de corte. você aí o Mindu. Uma fotinho do Mindu rodando, pode ser?
Aí fica legal, aí fica legal. Meninão. O... Mas, de forma alguma, o podcast é pra falar de coisa ruim da vida, é pra falar do nosso happy hour depois, as fofocas. É aquele papo que a gente tem na Copa, pós-almoço, né? É. E O também aquele cafezinho, né? papo. Cafezinho, importante. Aquele 6 horas da tarde, tá todo mundo cansado, já começa a fazer palhaçada, começa a levantar. Tipo, quando Sei que o todo sócio dia, do meu para trabalhar com escritório. você, né, Matheus? Todo dia são 6 horas da Não, tarde, então. a minha vida são férias, cara. Eu trabalho por hobby, entendeu? Você sabe que no. Não, no meu último, no meu penúltimo escritório, teve um dia que eu cheguei todo ferrado do médico. Aí a sócia do meu escritório, que você bem conhece, parou, olhou pra mim e falou: Ah, que Pô, sabe como é. contra prazo? Exato. Não, 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 não. A outra do nosso escritório, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Ela parou, ela olhou pra mim e falou: Pô, todo mundo me fala que você não faz nada. Eu falei: Porra, me demite então, caramba. Se eu tô aqui de férias, eu tô há 3 anos fazendo nada, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Descobriram hoje, né? Pô, eu precisei chamar, pedir um papo pra descobrir que eu não faço nada, cara. É, eu sei que eu sou bonito, mas duvido que alguém me paga só pra ficar lá sorrindo, né, cara? É. Que sacanagem. O... E esse papinho de história de advocacia, né? Os dois são advogados, então não tem nem como escapar. Mas querendo ou não, o mundo corporativo, dependendo se tu é advogado, economista, administrador, Deus, o papa, podcaster, professor e assim vai, é sempre um pouco, né? É, Esse ambiente profissional. é porque ele é construído, o ambiente, seja qual ele for, por ser humano, né? Exato. E é a essência dos lugares, é a essência das relações, e bem por isso as coisas são muito parecidas em quase todos os lugares, As coisas boas e as coisas ruins, né, cara? sobretudo as ruins. Mas, sobretudo é mais fácil as coisas ruins, porque ó, a história de advocacia às vezes é uma selva, cara. O... Não, mas fala sério, a gente fez a piadinha aqui, história de advocacia é uma selva, todo mundo sabe que é fácil, todo mundo sabe que não é muito agradável. PH, quando tu se formou, ou quando tu foi fazer direito, teu pai é advogado, né? É. Família Meu de pai e advogado. minha mãe também é. Porra, todo mundo é advogado. No meu É. caso, ninguém, né? Mas tu foi lá na faculdade, foi por quê? Porque a minha impressão, quando eu terminei meu colegial, é que no Brasil você tem três opções, né? Ou tu faz engenharia, administração, ou tu faz Ou direito, que é a direito. brava. Se É. você quer estudar cursinho, tu vai fazer medicina, mas pelo amor de Deus, né? É. Eu não tenho aptidão para ser médico, então. E no fim das contas, Matheus, eu acho que acabou acontecendo. Eu frequento sala de aula com meu pai, ou frequentava, né? E não é por isso que eu gosto dela. Aliás, não tem nenhum motivo para gostar da sala de aula. Mas eu ia desde muito pequeno. Eu perdi aula até 2007, 2008. Pô, Eu me lembro como gente do começo dos anos 90. Eu já ia com ele para as segundas e quintas, terças e quintas. Ele dava aula em Bauru, uma cidade perto de Jaú, onde eu nasci e onde nós legal. morávamos. E ele ia dar aula na IT, que é o Instituto Toledo de Ensino, tinha faculdade de Direito lá, e ele dava aula de Direito Comercial, né? E eu ia com ele, de vez em quando eu ia com ele. Era diária, ou pelo menos semanal, as idas ao trabalho dele também. Então, no fim do dia, Matheus, eu acredito que o direito foi uma coisa natural. E é um dos pontos que, inclusive, eu coloco, fazendo uma reflexão do passado, que eu acho que eu não teria como ter escolhido outra coisa, assim como, ao lado disso, eu me desenvolvi para o direito antes. Então, eu já fazia estágio desde os 6 anos de idade, de carregar processo para cima e para baixo. Oh, Então, uh, uh, eu tenho certeza que isso contribuiu definitivamente para eu cursar a faculdade de Direito. cara, porque. E você começa um pouco mais cedo a interagir com as pessoas, né? Entender um pouco do ritmo. Pô, acabei de participar de um escritório que eu tive um estagiário. Foi a primeira oportunidade dele, né? E era até bonitinho, porque ele era extremamente formal. Extremamente formal, um cara super gente boa. Mas parecia que ele tava sempre no exército. Ele respondia com uma, juro, com uma exatidão, aquelas coisas de filme. Aí eu puxei ele um dia e falei, Caio, vem aqui, tu queria entrar no exército, irmão? Dele, eu quis, como é que você caça? Como é que você sabe? Eu falei, porra, Caio, Mata a cara, né? como é que você acha que eu sei, caramba?
Ele foi ter esse primeiro contato com os 17, 18 anos. Mentira, ele era mais velho. E eu fui ter a primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa sala de reunião pra fazer uma entrevista. A primeira vez que eu pus terno, gravata. Meu pai que fez minha gravata, né? Pelo amor de Deus, eu não sabia o que eu tava fazendo, cara. Teu pai costura ou ele fez um nó? Fez a gentileza de me fazer o nó. E ainda me deu um esporro que o nó tava torto, entendeu? Ainda pegou ali e me deu uma acertada. E, cara, eu cheguei lá e eu ia falar com o dono do escritório, com o sócio do escritório. Cara, eu tava tremendo. Eu tava tremendo. Eu tava com uma camisa meio azul ali, eu comecei a suar até não aguentar mais. É o frio na E. barriga que dá, né? Cara, dava um frio na barriga. Eu não sabia nada. Eu não sabia escrever uma petição. Não sabia. Eu lembro que na terceiro semestre da faculdade o pessoal falava doutrina. E eu não sabia o que era doutrina, O que irmão. é doutrina? Não, eu não tinha ideia do que era o contexto da palavra doutrina. Eu tinha um professor que chegou e falou: olha, é, faz uma pesquisa, traz um exemplo de doutrina maior e um exemplo de doutrina menor. Eu fiquei, o que tu tá me falando, irmão? Eu te pergunto agora, o que você está falando? O que é doutrina maior e doutrina menor? Cara, É, é uma pequenininha, uma grande? O que é? porra, mas esse é o nível de quão perdido que eu entrei na faculdade de Direito, porque Mas você ou era sabe, fazer Matheus, Direito ou que isso Administração. não é só o quão perdido a gente é, né? Eu acho que isso também está relacionado com o isolamento do direito no mundo, né? Do mundo. No mundo e do mundo. Criam-se expressões, coisas, não que doutrina seja uma expressão, mas falar sobre doutrina maior, doutrina menor, é um jeito de você, parece que, segregar o direito da realidade das outras pessoas, né? Ou assim, só eu sei, né? Né? É um negócio Olha, que meio tô que falando inalcançável. difícil, entendeu? Não Né? sei o que falar, vou complicar. Enfim, mas você estava dizendo sobre a tua experiência, né, de compreender e não entender e que momento que você aprendeu ou entendeu essas coisas? Não, você não entendeu, não aprendi até hoje. Ah, Eu ainda não sei o que é o doutrina, entendeu? maior e Cara, menor, muito menos. não, mano, que isso. Eu fui aprender no meu primeiro estágio, porque me puxaram ali de lado e falaram: o que que tu tá. Na minha primeira semana, o... eu escrevi um texto. Não tenho e nunca mais li aquilo lá, mas devia estar uma merda o texto, né? E eu juro por Deus, uma advogada, Helena, super gente boa, e um outro advogado, Vitor, puxaram de lado e falaram: olha, tudo que você escrever no Word justifica. Deu. É, Tá, claro. E a vergonha de falar que eu não sei é que eles falaram como se fosse um negócio tão óbvio. Eu falei, eu, é, eu não uso essa merda. E eu fiquei tipo, tá. Aí eu comecei a escrever um parágrafo e eu comecei a justificar o que eu tinha escrito embaixo. Aí depois os caras, não, caralho, sua anta, é entendeu? Ctrl J, né? Ctrl J, deixa o textinho ali justinho. Esse é o nível de quão ignorante alguém que nunca trabalhei, playboy, filho de papai, não ninguém no direito que eu tenho contato na minha família me jogaram lá e falaram, brilha. E, cara, trancos e barrancos, meu primeiro estágio eu só passei vergonha, segundo estágio difícil, terceiro estágio os caras querem me matar. Cara, tu vai pegando as manhas, né? É, E vai dando certo, ou errado. ou errado. Eu acho que tá dando certo, né, Matheus? Eu acho que tá dando certo. Cara, piadas à parte, Você é estagiário ainda? Cara, pra muita gente eu sou. É. Entendeu? Eu trabalhei em um escritório que o cara pediu pra pegar cafezinho pra ele. Aí eu quis matar. É com ou sem açúcar? O pior é que o cretino me pediu com ainda, velho. É, Isso que é um crime. Isso que é um crime. é um crime. Essa pessoa, além de tudo, tem mau gosto. Não, pelo amor de Deus, se você trabalha em história de advocacia e se toma café, eu vou falar olhando pra câmera. Se você trabalha em história de advocacia e toma café com açúcar, você tá errado. Ou você tá trabalhando pouco, tá bom? Porque você tá tomando pouco café, então você tá indo embora cedo. Tá? Eu acho que é bem simples esse esquema. Uh, Ai, que desgraça com essa vida que a gente tá. Mas é legal. Você gosta. De Eu gosto. coração, você gosta. Eu gosto de café. Puro e Não, sem gelo. que café. Você gosta Puro do e sem gelo. trabalho? Ah, do café? Porra, do Não, do café. trabalho Café eu também não. gosto. Eu prefiro trabalho sem açúcar também. O... doce na vida já basta a gente, né? Já é isso. A gente, não é Exato. nem a vida que é doce, é a O gente que resto é tem que ser doce. amargo mesmo. Tomar É. porrada. Tem... Ainda vai ter quem vai dizer que o cu é doce, né? Eu tenho que aprender a pôr os pi aqui, entendeu? Tipo, da É, mesma forma que eu vou pôr aplauso no começo, vai ter que ter pi é. Vai ou ter, não. vai ter.
vai Não, ter. também. Eu vou me controlar para não falar palavrão, Eu mas não. então põe pi depois ou não põe. Só põe o aviso, né, de conteúdo parental para não ter problema. É 18 mais, né? Aquele negócio de videogame, de cinema do lado, né? Pá. É, é, é. Só pra deixar bem claro, não esperem cordialidades da minha parte, tá? O Lorde desse podcast aqui, a pessoa que tem a capacidade de dialogar com o morador de rua ou o presidente dos Estados Unidos, é o PH, tá? É, é O, uma visão distópica da meu respeito, mas eu agradeço o que deve ser um elogio. sacanagem. Mas, PH, vai, fala aí. Quanto tempo de formado? Cara, 2000 são 17 anos já. 17 anos. Tá, 17 17. anos. Quanto tempo você foi peão? Peão, entenda, até se você falar, sou sócio Até hoje dele. eu sou peão. A vida é um eterno arar o chão, Cara, é né? assim, essa relação de ser peão e tal, eu não tenho problema de trabalhar, colocar a mão na massa, muito pelo contrário, eu acho que eu tenho um perfil muito executivo. Mas é uma tendência, com o tempo, você diminuir a quantidade de trabalho intelectual que você faz. Por outro lado, também, é, eu, eu tenho considerado que o trabalho manual hoje, e até uma perspectiva do nosso próprio escritório, é que a gente vai se dedicar mais a tempo, vai dedicar mais tempo às coisas importantes do cliente. E a gente vai ter menos operação terceirizada para outros advogados. Mas, veja, vou fazer aqui rápido uma rápida recapitulação da minha história desses 17 anos. Me formei em 2007, 2008 fui trabalhar em Osasco com o Tele. Eu fiquei um Santana? ano e pouco no máximo como assessor do gabinete. Ali eu tomava conta de inquéritos civis, a relação com o Ministério Público e principais ações que tinham tramitavam na Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Osasco. Já na sequência, por uma questão de contingência e de necessidade, de vontade e também de reconhecimento do trabalho, eu assumi a diretoria do Departamento Judicial, que era uma das 4 diretorias. Ali eu já passei a ter liderança sobre 24, 25, 30 procuradores, a procuradoria inteira do município estava comigo, e mais de 70 funcionários. E ali, inevitavelmente, também reduziu a minha quantidade de trabalho intelectual. Acabou o mandato do Emílio, fiz uma transição, fui para o escritório do Tarcísio e do Pedro. Na sequência, já vim para Brasília. Ali eu fazia um trabalho mais braçal, não tinha nenhuma pompa, nenhuma circunstância, coisa de regulatório, improbidade administrativa, coisas relacionadas com direito administrativo, licitação, mandato de segurança, essas coisas que. E eu sou um peão, por isso que eu vou ser sempre um peão, porque eu sou do contencioso, em especial judicial, né? Então, inevitavelmente, tem uma outra pegada, né? Vai Você lá que tomar é porrada. você que é do consultivo sabe muito bem disso. Você não sabe Eu, nem onde fica o fórum, né? eu nunca vi um juiz na minha vida. É. Eu nunca tive um diálogo na pessoa de advogado, né? Porque minha ficha criminal não convém. Com um juiz na minha vida, entendeu? Nunca, nunca, nunca. Eu fui uma vez no fórum para prática jurídica do 8º semestre do Mackenzie. Eu adoro isso. Continue assim, gente. Não me É. mande para fórum. E aí é interessante, porque isso cada um tem um perfil, né? Mas só para concluir sobre o peão. Aí fiquei quase 4 anos, trabalhei um ano na Presidência da República aí como um grande peão fazendo assessoria parlamentar da Presidência da República. Fui para a PEX, foi um hiato em relação à atuação como advogado executando. Óbvio que os conhecimentos da advocacia e do direito permitiam ter uma outra perspectiva do negócio. Aí foi quando eu trabalhei na PEX, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos, que hoje voltou a ser vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas teve um período que eu estava lá que foi para o Ministério das Relações Exteriores. Aí eu virei o chefe de gabinete lá na diretoria de gestão corporativa, então teve esse ato de quase 3 anos do direito da prática cotidiana do direito, embora tivesse outras questões que me colocassem no exercício da advocacia, por exemplo, nos tribunais Uma superiores. vez advogado, sempre advogado.
sempre advogado. E aí eu fiquei um ano na gerência jurídica da Apex. Tinha um time de 10 advogados, 2 coordenadores, eu acho que 1 ou 2 estagiários. E saí de lá, fui para o escritório anterior, já com mais idade, né? Estou com 41 agora, Matheus. Eu fui para 2019, portanto, com Mais 36. idade, até parece que o cara é um idoso falando É, isso. Pelo amor de Deus. e eu não vou aposentar, isso que é, eu não sei se é tristeza ou se é felicidade. Mas é curioso que eu fazia um papel de coordenação do escritório em Brasília, mas atuava muito com execução, execução no que diz respeito a colocar a mão na massa efetivamente, e, e provavelmente eu tenha ficado um pouco menos quando assumi o contencioso todo do escritório, que aí eu revisava mais e colocava menos a mão na massa e trabalhava mais mesmo com relação com o cliente, com orientação e liderança das equipes, né? E agora, desde agosto do ano passado, quando saí do último escritório, que eu acabei aceitando o convite do meu pai para me juntar a ele, e mais recentemente, 3 meses depois que eu saí, o André também veio, a gente tem trabalhado porque a gente decidiu que o nosso modelo de negócio é que a gente coloca a mão na massa. Então, é muito pouco provável que eu deixarei de ser um peão. Um peão. Mas é um peão do bem. É um peão que trabalha pro próprio peão. Vai rodando. o... mas, mas fala sério, pergunta legal. Porque a estrutura normal de uma história de advocacia, né? Eu só trabalhei em história na Faria Lima, né? Os que não foram na Faria Lima foram na Vila Olímpia até então. E não foram poucos, foram 7, 8. O... Todos têm uma estrutura bem piramidal, né? A famosa pirâmide, um É, topo e vai descendo até o abraço, né? Que é uma coisa fácil de você vender para o teu cliente. Você vai ter, em tese, o know-how de quem está no topo da pirâmide vai descendo, né? E vai ter o trabalho braçal ali de quem está na base. E presumo eu, por ser a estrutura tradicional, que são os que o pessoal, os clientes, as empresas estão mais acostumados. É fácil chegar aí, vender e falar, olha, somos aqui em três. Todo mundo aqui é pica. Todo mundo aqui é 20 anos de formado pra cima. Quer meu currículo, eu te dou meu látis e vai te impressionar. Mas é só nós três. Isso é melhor? É pior? É mais fácil? É diferente? É perfil do cliente? eu acho que tem sido diferente, Matheus. Primeiro que esse é um diferencial que a gente tem oferecido. Nós sentamos, conversamos, executamos. Então, isso tem sido, acho que mais do que qualquer outra coisa, um diferencial do negócio. E me parece que é um atrativo e pode ser, em alguma medida, um repelente. Um atrativo. A pessoa com quem a gente se relaciona, o cliente, o interessado, ele sabe que somos nós que vamos fazer. Ele não é enganado, muitas vezes, que vai ser o sócio responsável, vai parar para olhar alguma coisa, se não passando. Ele acredita, Infelizmente o termo enganado é correto, né? um pouco do. É, é quase um estelionato, né? Porque o cara acha que contratou o dono da banca e o dono da banca Nem sabe do que se nem na trata o banca processo. mais, né? Às vezes ele está Não sabe viajando. nem do que tá É, falando, às vezes entendeu? a pessoa é dada a viajar, adora viajar, né? Cada semana está num lugar. E eu tive uma experiência dessa, né? Tinha um querido amigo, era, não, continua sendo um querido amigo. Tá vivo, né? E ele falou: PH, não, essa semana eu vou para aí, a gente vai fazer, vai se encontrar, etc. Tá bom. Aí se ele esperava, e aí, amigo, você vai vir? Rapaz, então, deixa eu te dizer, não deu certo, essa semana eu tô indo para Miami. Daí passa um mês, rapaz, ainda semana eu tô indo para Roma. Rapaz, e aí foram 2 ou 3 anos com a expectativa de que ele pudesse, porque era um pouco da pessoa também emprestar o conhecimento dele, emprestar as relações dele, muito mais para favorecer o escritório no que diz respeito a, olha, eu não estou aqui no todo o tempo, mas quando você não estiver, quando eu não estiver,
este é o meu mandatário, né? É esta pessoa que tem minha procuração. E eu entendo a pessoa, porque ela também fez a vida dela, ganhou o dinheiro dela, ela quer viver, né? E é por isso que certamente vai ser objeto de alguma discussão nossa em relação a estar ou não estar todo dia no escritório, mas essa é também uma perspectiva interessante de você conseguir, e talvez a pandemia tenha deixado isso como um ensinamento, da possibilidade de a gente estar em todo lugar, quase uma questão de onipresença, né? Então, eu consigo trabalhar de Miami, eu consigo trabalhar de Brasília, eu consigo trabalhar do Cumbuco, eu consigo trabalhar de São Paulo, de Jaú, sem que isso prejudique a entrega, né? Ou que isso prejudique a minha presença com o cliente. Evidente, tem situações que você precisa estar presencialmente com o cliente. Aí, eu, no meu caso, pego um avião, vou para São Paulo, ou se, eu não, se é uma coisa urgente, André e Paulo estão lá. Paulo, meu pai, André, Paulane e Páscoa estão lá, que são os meus sócios, eles atendem localmente, né? Dito isso, Matheus, é, voltando à perspectiva da nossa atuação, eu acho que é diferente. E tenho que ela é um diferencial porque nós não temos essa estrutura piramidal. Eu, nas situações de liderança, para mim, sempre, ainda que tivesse a divisão, e uma divisão metodológica, ela sempre era expressada de forma horizontal, muito mais para as pessoas entenderem que estamos todos juntos. E não era discurso, é algo que eu pratico e sempre pratiquei em relação às pessoas com quem eu trabalhava e que estavam, entre aspas, abaixo de mim. Mas isso não é comum. E assim como não é comum também compreender que isso tem um problema, né? A questão do diferencial que por eu não ter uma massa grande para baixo, recém-formada, que tem um custo menor, isso também torna, de uma forma mais equilibrada, mas torna a cobrança menos precarizada, né? E digo precarizada no sentido de nós temos muita dificuldade ainda nos escritórios de advocacia de realizar a precificação. Quando você tem uma estrutura, em especial escritórios que têm grandes clientes ou que tem um grande cliente que paga boa parte da sua despesa, além disso ser um risco, evidentemente, mas isso permite que ele tenha em perspectiva a comoditização do direito, né? Ele vende o serviço do direito como uma commodity, né? Entrega pelo preço, muitas vezes, de mercado, sem que ele tenha um diferencial, se não pelo nome, se não pelo reconhecimento público, referência, que tenha tido experiências, vitórias, isso não seja necessariamente um ponto que coloque na equação. Então, o cara tem lá, porque é diferente de mim, nós não trabalhamos com massificação, né? E não pretendemos, a não ser que tenha uma necessidade, o cliente tem o desejo, a gente pode fazer desde que isso seja bom para todo mundo. E evidente, isso aí seria um núcleo para desenvolver. Mas a nossa perspectiva de atuação muito mais estratégica, tailor-made, né? Uma alfaiataria, um negócio feito sob medida, sob misura, Personalíssimo. né? Para que as coisas aconteçam da melhor forma possível para o cliente, com a melhor entrega possível. Que tem também uma outra questão, né, Matheus? O fato de nós sermos mais experientes permite que você tenha curvas de aprendizado mais curtas e execute tarefas Exato. com menos tempo, né? Com Sim, mais qualidade e com menos tempo. sim, 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 sim. E hoje, inevitavelmente, com a tecnologia batendo as portas, você consegue acelerar a análise uma quantidade grande de documentos com inteligência artificial, sistemas que permitem que você faça uma análise assertiva, sempre com cuidado, né? Porque a gente também não toma como verdade o que a inteligência nos coloca, mas a gente trabalha com esse tipo de ferramenta também.
Sim, tem como facilitar a vida. Uma ferramenta que eu sempre usei desde o meu tempo de estagiário. Antes eu usava com um pouco de medo, hoje eu tenho total confiança. E que, pasme, tem convênio com a OAB do estado de São Paulo. É o Jus Brasil. É, Jus Brasil a gente tem há 10 anos disponível e sempre teve um preconceito, é um termo meio errado, né? Um termo meio popular. Mas sempre teve um ódio das pessoas por usar o Jus Brasil. E eu olhava e falava, meu filho, eu jogo aqui um termo, eu pesquiso em todos os tribunais. Todos não, é. não tem todos, mas eu pesquiso em 90% dos tribunais do Brasil. Mas tem todos. Não tem todos os TCMs, não. TCM, desculpa, Ah, é Tribunal de Contas do é, Estado. tá É que eu bom. trabalho com licitação, né? Eu uso mais TCE do que qualquer jogo. Mas os judiciais, até onde eu sei, tem. Bom, tem Tem até todos. TSE, né? Tem Tribunal Todos. Militar. É, tem O. todos. No Jus Brasil tem todos. Não, Jus Mas, Brasil é fantástico. mas é uma questão, a gente precisa saber usar as ferramentas que tem. Às vezes, cara, mesmo que o escritório não te dê a ferramenta, às vezes vale a pena você ter para você próprio, né? Porque Nenhum escritório nunca me pagou. Eu pago lá é, todo mês. Eu e é banco Jus pouco, né? Brasil há 5 50, anos. R$ 60, sei lá, o plano que tem mais caro, você não deve passar de R$ 100. Não, eu acho que eu pago 29, 35. Cara, vale muito a pena, porque ali eu seguro lá o Alt Tab, o Ctrl, eu abro 10 jogados, eu vou no Ctrl F, ali pronto, eu já me localizo. Aí, outro dia um advogado do escritório ficou 8 horas pra fazer uma pesquisa de um tema muito batido. Porra, eu juro por Deus, eu parei, eu sentei, eu peguei a palavra, eu joguei ali, eu falei, porra, escolhe o tribunal aqui, irmão, pode pegar. E qualquer um vai te servir. Jus Brasil é vida, inteligência artificial muito mais. E sabe o que é melhor que tudo isso? É, não. Home office. Ah, esse é um assunto delicado, né? Esse é um assunto delicado. Home Esse é um assunto office. delicado. Eu vi uma matéria, não sei se é matéria atual, recente, eu vi hoje no Instagram, não sei nem se é 2 dias atrás, 3 dias atrás, que a Amazon mandou todo mundo voltar pro escritório. Mandou. Mas aí está um negócio que a Amazon, por ser uma empresa de tecnologia, ela tem como aferir, né? Na realidade, isso deveria ser o pressuposto para qualquer trabalho, né? Você conseguir aferir a produtividade das pessoas. Mas é fato, voltou, eles mandaram voltar faz coisa de 15, 20 dias, e a volta ao trabalho presencial se dá em perspectiva, ou em razão, melhor dizendo, em razão da produtividade. As pessoas não necessariamente sabem trabalhar de casa, né? Por isso, você precisa ter pessoas que, quando você quer trabalhar no home office, você precisa saber. Não dá para você parar e falar, vou tirar meu cochilinho, né? E vira aquela da cochileta russa. Você conhece a cochileta russa? Você dorme sem pôr despertador. Você depois põe aqui a imagem depois da cochileta russa. Eu vou dormir 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, vou passar o dia, né? Vira um negócio meio que indefinido e sem saber o que acontece, né? Então, trabalhar de casa é algo que a gente precisa, não é para qualquer um, não é para qualquer um. Eu entendo, tem gente que precisa estar presencialmente porque ela só opera lá no trabalho, né? Lá presencialmente, alguém porque tem as formas de liderança, né, Matheus? Tem um cara que você pode deixar solto, que dá a linha para ele, ele vai lá e faz, e tem um cara que você precisa de 15 em 15 minutos Muito cobrar. bem, Né? Se isso muito está bem. se isso tá acontecendo, é um problema no perfil da pessoa e ela precisa entender que ali não é um lugar para você. Né? Ou você está liderando mal, ou a pessoa não sabe ser liderada. Né? De toda sorte, está muito relacionado com produtividade. E um desejo, né, a volta do trabalho presencial nos escritórios e outros lugares, um desejo de as pessoas estarem presentes, né? Então, inevitavelmente a gente tem que considerar que seja por um capricho, uma vontade do dono do escritório, do empreendimento, seja pela falta de produtividade, nem todo mundo foi moldado, talhado ou preparado para trabalhar de casa. Isso é inegável, né? Aí fica um pouco. Maturidade é um termo errado, né? Porque, pelo amor de Deus, quem sou eu pra falar que alguém não é maturo, não? Mas, perfil, né? A pessoa. Matheus, eu sempre vi home office como um benefício. Tá? Tanto que eu vou fazer entrevista. Se a pessoa me fala 100% presencial, eu paro e eu falo, meu irmão, eu tenho um custo.
tá? Passar minha camisa é um custo, eu ir até você todo dia tem um custo, eu não ficar com meu cachorro que tá aqui do meu lado pedindo um É um carinho custo. É, tô é um vendo o rabo dele custo. aí. Aqui, ó. Ó, o Pô, Pepe. pena que você pesa 40 quilos, eu não vou te levantar, né? Cadê o Mindo? Ó, coisa linda. Você tá na TV. Você tá na internet. Mãe, eu sou É, famoso. oh, Franjinha, cara. Eu vou pôr o Mindo aí girando, você vai ver. Mas eu sempre vi o home office como um benefício, uma oportunidade, uma chance de você ter um trabalho mais confortável. Porque quando eu chegava no escritório, saindo do Morumbi, pegando 1 hora e meia de trânsito para andar 5 quilômetros, bicho, eu chegava, eu queria matar. Teve uma época que eu tava chegando às 7 horas da manhã e eu levava um travesseiro, eu tava dormindo no carro. Porque eu não é, aguentava mais pegar trânsito, é. cara. A gente teve uma colega no escritório que morava em Guarulhos. Ela saía cedo, chegava, dormia no Porra, estacionamento até o horário de começar, né? te E fala. saía mais tarde exatamente para não ter que pegar o trânsito, a loucura da Marginal Tietê, da Vila Olímpia até lá. É, acho que tem que ter um equilíbrio, sabe, Matheus? As pessoas precisam entender, em especial em São Paulo, que não dá para você trabalhar 100%, a não ser que você more na porta do teu trabalho, que é um privilégio para muito Pouquíssimos poucas é uma pessoas. qualidade de vida excepcional. Eu posso afirmar com qualidade isso. É. E quando você não trabalha perto de casa, você tem que ter mobilidade, né? É, me parece que não deve, se tivesse uma equação perfeita para dizer, você não passar mais do que meia hora para ir, meia hora para voltar, né, do trabalho. Eu acho que Isso é meia muito. hora é uma distância, digamos, palatável para ficar num trânsito. Embora, Isso é muito. confessadamente, Matheus, eu não acho que em São Paulo meia hora é atravessar a rua, né? Dependendo ali na Vila Olímpia para atravessar o semáforo da Via Funchal num dia de chuva é um problema, né? Rapaz, Saindo eu da tô vendo Concord pra... de camarote do meu novo escritório, né? Eu olho aquilo lá, cara, 6 horas. Se caiu meio respingo, trava. E eu gosto que o pessoal não espera. O pessoal se entrava mais. É. É tipo, tu quer afrouxar o nó, você continua puxando, entendeu? Puxa Você tá mais. deixando. Mas eu vou puxar na base do ódio, do amor. Eu moro numa rua que é movimentada aqui no centrinho, né? Pô, 8 horas da manhã é buzina até não aguentar mais. E eu tô lá de cueca, com o computador no meu colo, olhando pro meu cachorro, já mandando e-mail. É. E, cara, é bom. É, 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 é bom no nível que não precisa me dar de pés, vale isso, auxílio, sei lá o que, Então, auxílio é aquilo. que tá. É um benefício ou não é? Essa é uma pergunta. A depender das circunstâncias, vira um benefício. A depender das circunstâncias de ter outras coisas no escritório, um ambiente salubre, né? Sim, Pessoas respeitosas, pessoas com quem você lida, que você tem prazer de estar lá, né? Gente que não seja maluca, né? exato. É, tudo isso acaba virando um benefício se você Sim. está acostumado ou passou por ambientes que sejam tóxicos. Sim, sim. Quando eu trabalhava com o André e a gente estava realmente naquele fluxo de 100% home office, eu olhei pra cara dele e eu tive uma conversa bem tranquila. Eu falei, olha, vamos trabalhar como regra aqui de casa. Pô, precisa bater um papo, precisa de um olho no olho, alguma coisa? Me avisa, eu vou estar no escritório. Quando tu quiser, a hora que tu quiser, a gente chega antes, vai embora depois, chega no teu rodízio, vai embora. Cara, esse é o menor dos problemas. Eu acho que isso é uma conversa tão fácil, e é uma conversa tão mais fácil do que chegar e falar. Então, aqui é 3 dias presencial, 2 dias home office, os dias são fixos e é legal, é bacana, é melhor que nada, sem dúvida alguma. Mas, meu irmão, a gente é advogado, a gente trabalha literalmente com isso daqui que eu tô segurando pra cima e pra baixo, sabe? É. Não tem muito segredo. E hoje em dia você vê, embora você nunca tenha despachado com juiz, eu faço isso com alguma frequência. E mesmo estando, por exemplo, aqui em Brasília, parte dos atendimentos em STJ, STF tem ocorrido de forma virtual. Eu sempre gosto de ir lá, tal. Eu acredito que em algumas circunstâncias o tete a tete, né,
face to face, Eu one on adoro one, tete a tete. tete É a a coisa tete. mais Faria Limer que tem, cara. O cara a cara, ele é importante, porque você consegue perceber gestos, movimentos, né? O que não está falado, você consegue ter uma percepção. Mas, pô, já despachei com um desembargador pelo telefone. Não há nada pior. É alguma coisa? É alguma coisa, mas não há nada pior. Você não consegue entender o que está acontecendo lá, né? Do outro Você não lado. Você consegue não ver a consegue ver a linguagem reação. corporal, né? Você não... Eu acho que ter acesso, ele tem que ser um acesso que contemple a possibilidade de você desenvolver a sua tese, desenvolver a sua discussão, fazer a sua defesa, a defesa do teu cliente de forma ampla e restrita. Então, muitas vezes você acaba colocando uma barreira, né, importante, porque o cara faz às vezes isso para te atender, fala que te atendeu. Ah, eu recebo advogado, recebe advogado no telefone. Por outro lado, também eu Pega, tenho, viva a voz, cadeira pra trás e fica, tá, é, fala, meu querido. por outro lado, eu tenho um grande amigo que é desembargador no Rio de Janeiro que atende por telefone quando precisa. Só que, cara, ele não tem um processo no acervo dele parado. Liminar é despachada no dia, ou a depender do horário, no máximo na manhã do dia seguinte. Ele te atende, te presta atenção, ouve, pergunta, ele sabe o que está acontecendo no processo. É, Isso é não é um portanto, desembargador, é um pai. né, é um avô, mais É do que um um pai. avô, mas É ele, um avô. caiu, ele que saiu candidato pra prefeito do Rio. O Rio tá precisando de uns caras assim, né, cara? Não, não. Lá tem um maluco que é o Eduardo Paes que se elegeu, né? Ou se Ai, reelegeu. Porque eu digo maluco porque, inevitavelmente, há tantos problemas, que não é um privilégio, evidentemente, do Rio de Janeiro, né? Mas há tantos problemas da administração pública do Rio, ou da administração pública de modo geral, no Rio. que Ponto. é um exercício de quase altruísmo você virar político, né? Porque com certeza você passou na porta da prefeitura, já tem ação de improbidade, no mínimo uma ação civil pública contra você ou contra a sua gestão, Exato. né? E vamos lembrar que o último membro do judiciário que quis entrar na política no Rio de Janeiro Foi tomou um preso, belo de um impeachment, foi, foi foi preso. preso, falsificou o currículo. É, O... e talvez o que esteja vivo, que é ex-juiz também, só não tenha tirado porque talvez a conveniência política de tirá-lo seria eleger pessoas, não vou dizer piores, né? Mas outras pessoas, né? Talvez é melhor deixar o estado das coisas atual do que você querer mudar e transformá-lo, né? Rio 40 graus. É, Rio 40 graus, grande. Grande Rio 40 graus. O 40 graus deu sede. Deu O... sede? Deu sede. É. Ainda não pode, né, Matheus? Ainda não pode, que eu sei que você tem coisa para fazer na Cara, sequência. é 8 horas em algum lugar, né? Já são mais de 6 em algum lugar. Não é home office? Ô, O... Matheus, mas acho que a gente pode dizer aqui também que, para além da nossa conversa, a gente vai ter quadros, né? E qual que é o quadro que a gente tem aqui? Cara, a meta, porque afinal a finalidade dessa conversa é transformar isso numa conversa de boteco dentro do possível. Né? Um boteco chique. Não é, pô, ó o botequinho aí do plano de fundo. Tchutchu. Cara, olha que lugar maravilhoso, entendeu? Que Eu tô vendo boteco. até aquele whisky japonês que eu não sei nem falar o nome ali na prateleira. Mas é beber, né? Hoje eu não vou beber porque são 2 horas da tarde, eu ainda não tô nesse nível de alcoolismo, né, cara? Mas a gente pode passar uma receita ou outra, né? Que é muito importante. Isso aí. Então, agora, nesse exato momento, você vai rodar aquela vinheta. A A vinheta do vinheta. Shaken, Not Stirred, que é a grande, célebre frase do nosso amigo James Bond, que gostava de tomar seu martini shaken. Sempre tive vontade de tomar aquilo lá, nunca tomei, cara. Confesso que eu nunca tomei, não sei nem o gosto. É um gosto peculiar de martini. Mas você não Vodka, trouxe martini, você trouxe não, outra vodka, coisa. não, eu trouxe outra coisa. Eu trouxe outra coisa. É uma das bebidas, Matheus, que todas elas guardam, tem uma história e tal, mas é uma história interessante.
E eu fiz isso de trazer aqui o Negroni em sua homenagem. Eu sei que você gosta do Negroni e sei mais ainda que você gosta do Negroni que eu faço, né? Cara, Eu aquele queria, Negroni com vinho inclusive, do Porto, bom comercializá-lo. demais. Mas para dizer, Matheus, que o Negroni tem uma história interessante que atribuem o nome ao conde Camilo Negroni, que frequentava o Café Casone, lá em Florença, ou Firenze, como preferir. Firenze. E certa feita ele não queria tomar o americano, que ele comumente tomava, ele pediu alguma coisa mais forte para o barman que o atendeu. E naquela oportunidade o barman foi lá Bem e conversa de trocou. bêbado, né? Ô, E barman, trocou. desce o negócio mais forte. Tá muito É, fraco isso daqui. tá Quero muito chegar fraco. estragado. Eu quero problema em casa hoje. Eu vou chegar e eu quero tomar bronca da mulher, entendeu? Já que vai tomar bronca, pelo pouco, tome por muito. Pelo menos Né? aproveita, né? Chegar 1 hora da manhã, jogar 5 é a mesma coisa. É, Fala, PH, fala, desculpa. mas o fato é que o, o Negroni ganhou, em vez de se utilizar a água com gás ou clube soda, colocou uma dose de gin. Negroni, só para lembrar, é uma medida igual a quantidade que for, de 3 bebidas, que é o Campari, o Vermute e o gin. Pedra de gelo normalmente grande, para manter a temperatura e demorar para derreter, e uma rodela de laranja num copo baixo. Então, o que fez o Camilo Negroni? Quando pediu, o barman foi lá e ofereceu para ele uma bebida mais forte, que tinha, em vez de uma medida de água, uma medida de gin no lugar da água. E aí nasceu. Esta é a história que está por trás, verdade ou mentira, é o que contam e que consta, inclusive, da própria da família Negroni, que fundou a destilaria Negroni, que vendia já bebida pronta, como é hoje muito comum ter. Então, Hoje é fácil, né? uma medida de gin, uma medida de vermute e uma medida de Campari. Aí o importante, Matheus, é colocar se não tem aqueles recipientes tipo Becker com gelo, colocar num copo alto com bastante gelo para você diluir, né, e gelar a temperatura, a bebida, servir num copo baixo com uma pedra grande de gelo. Já te falei uma vez, vou repetir para quem não sabe, a pedra de gelo grande não é só para ocupar espaço no copo, que é uma verdade, é para ocupar espaço no copo também. Nos bares do Itaim é. E na maioria dos bares é assim que acaba acontecendo, mas tem um propósito que é evitar que haja o derretimento do gelo muito rápido e deixe a bebida muito aguada. Então, ela mantém a temperatura e evita que você tenha o degelo e fique aguada a bebida e conserve, portanto, sabor. E aí você tem algumas variáveis ou variantes da bebida, e foi uma que você gostou, que nós fizemos certa feita, que em vez de colocar o vermute, Cara, eu isso é coloquei. muito bom. Antes de você falar, isso é É muito muito. bom. Eu levantei e fui embora porque eu tava ficando bêbado. Eu juro por Deus. Porque eu tava tomando nos. Tava no quinto, sexto, sétimo, aquele abraço. E o que Fala. foi feito nessa versão? Foi tirado o vermute e foi colocado uma dose de vinho do Porto, de Tawny. Um belo vinho do Porto. Né? E aí ficou mais escuro, pegou a própria cor parecida com o do vermute, né? E fica um pouco mais adocicado, um pouco mais leve, uma bebida mais gostosa de beber. Assim como também pode trocar o Campari por Aperol. Assim, lógico, você pode trocar pelo que você quiser. É a receita original do Negroni? Não, não é. Não. Mas É você bom. pode, você pode chamar. É bom. Hoje em dia tem gente que faça toda a bebida, coloque em barrica, daquelas barriquinhas de cachaça, de umburana, de outras madeiras, em barrilzinho que passou uísque, que passou uísque de milho, que também dá um sabor. Tem gente que coloca uma infusão de folhas, né? Começa a virar um negócio É, meio virou chá. esotérico. Tem quem coloque dentro do negócio que fica bonito e cobrar mais caro, coloca dentro do copo, daquela, né? Tipo uma cloche de comida que coloca fumaça para pegar o
o Ah, aroma ali da fumaça, é dando gelo seco defumado. embaixo, né? Pra É, fazer. não, Parece o Darth Vader abrindo a porta ali. só falta a espada, né? Não falta a espada. Enfim. Mas é isso. Então, na próxima a gente traz uma outra bebida, da sua preferência, evidentemente, Matheus. Espero que a gente faça no horário civilizado, que a gente possa, inclusive, fazer juntos e beber, ou pelo menos abrir uma garrafa de vinho, e enquanto a gente está aqui na conversa, a gente troca uma ideia. É o mínimo, porque a graça da advocacia é beber enquanto trabalha, né? É, uma colega recentemente que assumiu uma posição de liderança no escritório que a gente passou, ela disse: eu entendo porque advogado fuma, bebe ou se droga. Ou faz um ou faz todo. Porque a gente precisa tentar modificar esse ambiente, mas é uma realidade, né? Pressão, pressão de cliente, pressão de sócio, pressão pelo resultado, pressão pela ação que não tem a liminar, pressão pela derrota, pressão, pressão, pressão. No fim do Pressão dia, alta, diabetes, é, calvície, estresse, a barriguinha de chope, entendeu? barriga de chope às vezes é a Fumante experiência. até não aguentar mais, aqueles abraços. A vida Mas de é isso, advocacia. é isso. A gente precisa, esse é um dos propósitos, a gente colocar em perspectiva a necessidade de refletir, de mudar. Sem E dúvida. talvez esse tenha sido um dos pontos, Matheus, falando alguma coisa séria, alguma coisa. Alguma coisa. E você tem figurinha de alguma coisa. De eu ter aceitado o desafio de trabalhar com meu pai. Né? É, é a ideia de poder trabalhar para você viver o seu próprio sonho, você desenvolver a sua atividade, você entender onde o calo aperta, embora, evidentemente, a gente tenha um pouco de inteligência e consiga perceber as coisas. Mas é interessante você se livrar, em alguma medida, dessas amarras corporativas que são colocadas, postas e muitas vezes impostas, sem nenhuma razão de ser, sem nenhum sentido, senão pela própria querência ou porque sempre foi feito desse jeito, e a gente passar a fazer as coisas do nosso jeito porque a gente acha que desse jeito funciona melhor. E esse é o compromisso, acho que a gente deve ter aqui na nosso diálogo de refletir sobre o que a gente pode fazer para mudar, para contribuir para a mudança de cultura, para a mudança do ambiente e entender, sobretudo, que se o ambiente não muda, se a cultura não muda, se as pessoas não mudam, o problema está em nós e não nos outros, né? E inevitavelmente a gente é responsável pela nossa mudança. Diz aí um dito popular atribuído ao Chico Xavier, e aí eu não consultei, mas Mas deve ser verdade. se não é aquele negócio que se você não pode voltar e começar tudo de novo, você pode a partir de hoje ter um novo futuro, né? Você não pode voltar e refazer o que aconteceu no passado, você pode a partir de hoje reconstruir ou construir um novo futuro. E aqui, de outro lado, a gente também tem, às vezes, o realismo ou o pessimismo da nossa célebre frase de que tem coisas que não tem perigo, que não vão dar certo. Né? Perigo nenhum de dar Não certo, tem cara. perigo de dar certo, que inclusive acredito que quando a gente tiver os nossos convidados, a gente vai colocar o quadro Não Tem Perigo de Dar Certo, com um Eu carimbo, vou. Eu vou para a fazer uma gente camiseta desse dominar as cara. situações. Essa frase é tão maravilhosa que eu juro por Deus, a gente vai vender camiseta disso, polo, camisa social, vai ter. Já vai estar na loja do Conversinha quando Loja do inaugurar, Conversinha Podcast, não tem perigo de perfeito. dar certo. Na Faria Lima ainda. Porque tem que ser, tem que manter o nível, né? Vão vender o colete da Faria Lima, a Aí eu calça da deixo, Faria Lima. aí eu deixo com o banco lá das duas letras. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso. É isso, meu amigo. Inauguramos de forma comedida Inauguramos. e falamos pouco. Se alguém Ou aguentou quase. esses 57 minutos de conversa, muito obrigado. É um prazer. Nos vemos da próxima oportunidade. E porque terá uma próxima oportunidade. No amor ou no terror, xingando a gente ou elogiando, terá uma segunda oportunidade. É, É que esse seja para espírito. dizer que a gente não sabe fazer isso aqui. Não, sem dúvida alguma.
E aí eu vou dizer que eu estarei cagando e andando por essa opinião. A gente vai estar no 100º episódio disso daqui, eu vou estar escutando isso ainda, então também faz. É, É isso. foda-se. É nozes. Valeu, Matheus. É nós, Obrigado, somos viu? nós. Valeu, gente. Tchau, tchau.